De forma análoga ao filme Invasão de Privacidade, iremos discutir sobre o direito à privacidade como direito da personalidade. Bom dia, meu nome é Bernardo Silva e eu vim falar um pouco sobre o filme Invasão de Privacidade. O filme começa com um empresário bem-sucedido, Mike Ryan, tendo uma ideia de fazer um aplicativo na sociedade. E para arrecadar fundos e patrocinadores, ele faz uma reunião, uma apresentação para apresentar o seu novo projeto. E no meio dessa apresentação, infelizmente, ocorre um erro técnico. Desse erro técnico, o Mike ele chama o Ed Potter, que é o novo estagiário de sua empresa, para consertar esse erro. O Ed ele consegue consertar esse erro e o Mike ele vê ele como um jovem prodígio, E com isso chama o Ed Potter, para sua casa para consertar o Wi-Fi. O Ed, chegando lá na casa do Mike, ele percebe que a casa do Mike é muito tecnológica, muito segura, muito automática. O Ed, depois de consertar o Wi-Fi, ele vai conhecer a filha do Mike, a Caitlin, e a esposa do Mike. E o Ed acaba se apaixonando pela filha de Mike. Depois desse tempo, o Ed começa a perseguir a filha do Mike e a família em si. Ele chega a seguir a filha dele na escola, nas redes sociais, nos esportes que ela faz, e segue até a mesma família. Ele acaba indo em encontro familiar sem que a família soubesse. Com isso, o Mike acaba perdendo a paciência com o Ed e chega a demiti-lo. A consequência disso é que o Ed começa a virar um stalker para essa família e acaba infernizando essa família. Ele começa a criar fake news, ele cria alguns documentos falsos para tentar derrubar a empresa e o projeto do Mike, E ele vaza algumas fotos íntimas da filha do seu patrão, do seu ex-patrão, no caso. Com isso, a família busca ajuda, E essa ajuda vem de um senhor, exatamente, de um senhor e não de um jovem. Esse senhor ele vai mostrar ser muito experiente por estar mais tempo na área, E saber lidar com essa situação. Com o desembaraçar da história, a gente vê que esse senhor consegue mesmo dar dicas para a família para se livrar desse stalker e realmente dá certo. Criando planos, ajudando a família a sair um pouco da internet, Para evitar esse tipo de hacker e esse tipo de stalker. E no fim tudo dá certo, Assim, o filme levanta questões éticas sobre o uso da tecnologia para prejudicar outras pessoas e a responsabilidade dos indivíduos em proteger suas informações pessoais. Uma das frases de Potter que me chamou a atenção foi a dizer que a privacidade não é um direito, mas sim um privilégio, ou seja, algo que não está garantido na Constituição americana. O filme nos revela sinais que todos nós somos incapazes de impedir uma invasão de privacidade. Com isso, a história aborda um tema comum nos tempos de hoje e não estamos falando de fatos comprometedores, mas sim de atos simples de nossa vida. Como, por exemplo, uma pessoa pode acessar seu dispositivo, seja celular, tablet, computador, e compartilhar fotos ou outras informações sem seu consentimento, instalar programas maliciosos no seu dispositivo, ameaçar e fazer chantagens, bem como acontece no filme, explorando assim questões contemporâneas relevantes, alertando para os perigos da falta de privacidade na era digital e para a importância de proteger nossas informações, mostrando como a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, dependendo das intenções e ações de quem a controla. Bom dia, meu nome é Thiago Loyola e eu vou comentar sobre a correlação dos fatos ocorridos no filme com as abordagens presentes nas doutrinas do direito civil. Com base no exposto pelos meus colegas anteriormente, devemos nos questionar: existe direito à privacidade? Se a resposta é positiva, o que se configura como invasão de privacidade? Antes de trazer as indagações à pergunta apresentada, é importante dissertar brevemente sobre a história do direito à privacidade. Anderson Schreiber comenta que o direito da personalidade à privacidade teve seu marco inicial em 1890, com uma revista jurídica norte-americana.
Primeiramente, o direito à privacidade era entendido como direito a ser deixado a só, ou seja, a intimidade, assegurando uma proteção à vida íntima, familiar e pessoal de cada ser humano. Porém, com o desenvolvimento tecnológico, foram criados computadores e algoritmos para a coleta e o armazenamento de dados sobre os sujeitos. E no contexto odierno, é uma quantidade estratosférica de dados sobre as pessoas que são recolhidos pela tecnologia. Dessa maneira, o direito à privacidade evoluiu juntamente com a tecnologia, ampliando e abrangendo a noção de que os sujeitos possuíam o direito de controlar a movimentação e o fornecimento de seus dados pessoais. Em mesmo sentido, gostaria de ressaltar que na doutrina do Nelson Rosenwald, ele trata o direito à privacidade como um direito ao segredo, que tutela a proteção à vida privada, que é justamente essa fusão entre a intimidade e a privacidade. Além disso, para entender e trazer uma reflexão sobre essa evolução do direito à privacidade, gostaria de apresentar uma conclusão de Nelson Rosenwald, na qual ele diz: nem toda informação privada é íntima, embora toda intimidade seja privada. Para Anderson Scheiber, esse direito da personalidade é dividido em duas dimensões, a procedimental e a substancial. O que seria essa dimensão procedimental? A dimensão procedimental traz disposições como devem ser tratados os dados, mas não se restringe à coleta de dados em si. Abrange desde a noção antiga de intimidade até a atual de proteção de dados. Porém, na atualidade, a coleta de dados tornou-se algo muito comum. Não podemos dizer que essa coleta e armazenamento é a alienação de dados pessoais. Por exemplo, suponhamos que você vai em uma loja e lá você realiza uma compra. Quando você chega no caixa, o atendente pede para você fazer um cadastro com o seu nome, seu CPF, o seu endereço, entre outros dados e informações pessoais. Essa coleta não é clandestina, mas esses dados têm que ser tratados com muita cautela, sendo armazenados de forma segura e utilizados somente para os fins específicos e imediatos que foram coletados. Quando falamos da coleta clandestina, ou seja, quando ela não é autorizada, aí temos um caso de invasão de privacidade. No entanto, a invasão de privacidade não somente se restringe a isso. Na verdade, também pode ocorrer quando há coleta de dados de forma não clandestina, caso esses dados não sejam tratados de uma forma coerente com os procedimentos previstos pelas normas do ordenamento jurídico brasileiro. O que seria a dimensão substancial? Quando falamos da dimensão substancial, nela, a invasão de privacidade é utilizada como instrumento para a violação de outros direitos, como a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade sexual, a imagem, a honra, entre outros. Sob essa ótica, durante o filme Invasão de Privacidade, observamos uma total banalização do direito da personalidade à privacidade e as consequências calamitosas que essa violação pode ocasionar à vida dos sujeitos na sociedade. Desse modo, com o objetivo de relacionar a matéria ao filme, gostaria de realizar um convite à turma a responderem ou refletirem sobre breves perguntas. Vocês devem responder, mentalmente, se o exemplo de invasão de privacidade presente no filme seria no âmbito procedimental ou substancial, como tínhamos visto na doutrina de Anderson Scheiber. Quando Potter invade as câmeras e filma Catherine se tocando durante o banho e divulga para todos na escola, esse caso seria procedimental ou substancial? Esse seria um caso da dimensão substancial. Em razão dessa divulgação de vídeos íntimos resultantes da invasão de privacidade, causar dano também ao direito da imagem e à integridade moral. Quando Potter invade o sistema da empresa e adultera os documentos para que o aplicativo de Mike não passasse na fiscalização do governo, essa situação, ela seria no âmbito procedimental ou na dimensão substancial? Já esse exemplo seria um caso na qual apresenta a dimensão procedimental. Como disse antes, ela traz disposições como os dados devem ser tratados. Desse modo, a coleta clandestina está inserida dentro dessa dimensão. Quando Mike, juntamente com o senhor agente do FBI, invade a privacidade
de registros e documentos do ex-funcionário e descobre os transtornos psicológicos sérios que ele tinha, seria procedimental ou substancial? Esse seria também presente no âmbito da dimensão procedimental. Mike, o agente do FBI, que realizava serviços por fora, descobre informações privadas e sigilosas sobre Potter e seu passado. Quando Ed Potter, durante a calada da noite, invade a inteligência artificial da casa e faz as luzes piscar, liga a música alta e também usa eletrodomésticos para perturbar o sono de Mike e de sua família. Esse caso seria um caso de dimensão procedimental ou substancial? Julgo que nesse caso seria a dimensão substancial presente, em razão de privacidade ser utilizada para violar a integridade física dos indivíduos. Em uma cena da obra cinematográfica, como comentado anteriormente pelos meus colegas, Mike convida o seu funcionário da empresa, Ed Potter, para ir até o seu domicílio, com a finalidade de consertar um problema na internet. Diante disso, podemos observar um diálogo interessante entre o proprietário da empresa e o seu funcionário da área de TI. Em síntese, o Sr. Potter alega que no contexto cotidiano do filme, a privacidade não era um direito, e sim um privilégio, e que, no ordenamento jurídico, não havia previsão de um direito inalienável à privacidade. Dessa maneira, questiono minhas colegas Alice e Lara. A realidade do ordenamento jurídico brasileiro é análoga às alegações do funcionário? Ou seja, de acordo com o direito brasileiro, o direito à privacidade é um direito da personalidade? Como questionado pelo meu amigo Tiago, o ordenamento jurídico brasileiro acredita que o direito à privacidade é sim um direito da personalidade. Isso é explicitado diante de artigos, como o artigo 5º da Constituição Brasileira, que garante o direito à privacidade a todos os cidadãos. O artigo 154 do Código Penal, que tipifica como crime a invasão de dispositivos alheios, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados. Os artigos 20 e 21 do Código Civil, que afirmam que a vida privada da pessoa natural é inviolável e que a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a exposição da imagem de uma pessoa podem ser proibidas se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Além disso, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é outra norma promulgada recentemente para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Olá, eu sou Lara Michele e, como disse a minha amiga Alice, realmente no nosso ordenamento jurídico há bases legais para que o direito à privacidade esteja estabelecido na vida de cada cidadão. Diante disso, é de suma importância nós vermos como os juízes aplicam de forma prática o direito à privacidade. Logo, eu trouxe 3 jurisprudências para que consigamos entender de forma mais concreta. A primeira jurisprudência é do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro. A ementa relata sobre uma violação no e-mail de uma empregada. Diante do artigo 5º da Constituição Federal, o cidadão tem garantido o direito à privacidade e à intimidade. Logo, a empresa não teria o direito de violar o e-mail de sua empregada. Diante disso, o juiz decidiu que eles paguem por danos morais. Aqui em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a ementa relata sobre o caso de uma vítima que se sentiu ameaçada privativamente pelo fato de o vizinho estar subindo ao muro para ficar vigiando a casa dela. Então, ao sentir a sua violação, ela procurou o Tribunal de Justiça e garantiu com que seus direitos tenham danos materiais, porque não é hipotético, e sim concreto. E por fim, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a ementa relata sobre a vítima que se sentiu ameaçada privativamente pelo fato de uma construção do seu vizinho que tenha feito com que a escada tenha uma visão claríssima de sua casa e de sua propriedade. O perito constatou realmente que há uma ampla visão da propriedade da vítima, e isso fez com que houvesse a necessidade de uma reparação a essa obra para que esse problema seja sanado. Logo, finalizando o trabalho, é de suma importância que todos os cidadãos tenham garantidos os seus direitos à privacidade para terem uma vida melhor e mais segura.